Dado agora a teoria sobre as ferramentas, né, explicados os tipos de ferramentas, vamos agora a alguns conceitos necessários para poder operacionar e entender o procedimento de confecção de uma placa de circuito eletrônico utilizando o equipamento da PCB Proto, da prototipadora de circuito eletrônico. Um conceito importante que nós precisamos ressaltar é em que todas as placas de cobre elas não são perfeitamente alinhadas, ela tem umas imperfeições em sua superfície. Ela não é linear. Por mais que a olho nu pareça, ela sempre tem algum tipo de irregularidade. E esse tipo de irregularidade implica diretamente na realização do procedimento da sua placa, da sua PCB. Aqui nós utilizamos aqui um exemplo visual para demonstrar a teoria. Essas formas geométricas, elas representam as brocas. Tá? Então aqui nós temos 3 situações. Devido à irregularidade, podemos verificar que o equipamento ele vai sempre passar num eixo e vai sempre manter a linearidade. Então aqui é representado por essa linha pontilhada. E aqui, conforme ela vai se movimentando no eixo X e no eixo Y, ela vai simplesmente realizando a fresagem, né? vai removendo o material de forma lateral, e você vai verificando que devido à irregularidade vai ter alguns momentos que não haverá a remoção de material, né, no caso do substrato de cobre. Então você vai verificar que haverá uma falha. E em alguns outros momentos haverão uns sulcos mais profundos na parte da remoção do material. Então aqui nesse caso, devido à irregularidade, ele não remove. Vocês podem ver que existe um gap, né, um espaço aqui da ferramenta para um material. Aqui ele fica um pouco mais profundo. E da mesma forma, se mantendo a irregularidade, ele vai ter partes que ele não remove e tem partes que ele remove a mais. Então, para poder corrigir esse tipo de problema, o equipamento ele faz um tipo de mapeamento. Então aqui nós podemos verificar um exemplo, né, de com irregularidade, alguns problemas. Você pode verificar que algumas partes não foram removidas no cobre, né? E aqui é sem irregularidade. Aqui é o problema, que é como deveria ficar, e assim como ficou com um problema de irregularidade do material. Então, com isso, o sistema, o equipamento, ele faz um mapeamento da superfície, tá? Então existe um dispositivo chamado apalpador, tá? Em que ele vai simplesmente mapear a altura que é da ferramenta, no caso do mandril, né? Da referência do mandril, para até o material. E aí ele vai verificar ali, e vai mapear toda a superfície. E ele vai gerar aqui um modelo representado em 3D da superfície. E aonde houver aqui uma irregularidade, ele vai compensar através do eixo Z. E essa compensação faz com que não ocorra estes erros, que seriam estes aqui. Ele vai fazer com que esses problemas não ocorram, porque ele vai compensar esse gap. Então, o equipamento, a PCB Proto, ela tem um sistema de apalpador, né, que no caso ele vai verificar todas as irregularidades do material, vai mapear e vai compensar automaticamente na hora da produção. Então, quando o seu projeto estiver mandando passar por esta parte, ele vai saber que essa parte aqui tem uma irregularidade, então ele vai compensar essa irregularidade. Isso faz com que o seu material, o seu projeto, não tenha problemas no resultado final. Então, esse foi o sistema de escaneamento da sua placa
de cobre, no caso do seu substrato, o objeto.